Minhas queridas, estamos de volta em mais um podcast Como Águias. E vocês sabem que a intenção do nosso coração é que vocês possam ser edificados, edificadas a partir de testemunhos de vidas de pessoas como eu e você, que passaram por lutas, por sofrimentos, que carregam em si marcas de cicatrizes que apontam para vitórias do Senhor em suas vidas, porque cicatrizaram, e que estão seguindo rumo ao seu destino profético, buscando viver a plenitude daquilo que Deus tem reservado. Então, o desejo do nosso coração é que em mais um testemunho, em mais um podcast, vocês sejam verdadeiramente encorajados, edificados, fortalecidos em fé e perseverem para voar os altos voos que águias costumam voar e para, de fato, viver a plenitude que Deus tem reservado para cada um de vocês. Então, fica ligado, não perde nem um minuto desse podcast, que eu tô aqui cheia de expectativa, porque vai ser poderoso. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta, sugere temáticas e não deixe de compartilhar para que outras águias possam também ser edificadas. Amém? Então, sem mais demoras, vamos lá, que vocês precisam conhecer essa mulher. Essa mulher é incrível. Essa mulher, ela é inspiradora. Essa mulher, ela tem uma história de vida que você, assim, você escuta e você fica babando, dizendo, meu Deus, que mulher corajosa, que mulher forte, que mulher ousada, que mulher que enfrentou os seus medos, suas lutas, suas dores, e ela se posicionou, ela se negou a se entregar. E hoje ela tem voado voos tão altos que vai te inspirar com certeza. Vamos lá, quem é essa mulher? Fala logo, doutora, amiga, amada Larissa! Seja muito bem-vinda! Oh, meu Deus, com uma apresentação dessa, a gente chega se constrange. Oh, minha amiga, obrigada por esse privilégio de estar aqui. Meu nome é Larissa Carvalho, para quem não me conhece. Sou médica dermatologista, sou serva de Deus, amo Jesus, sou amiga da pastora Diomari, da Zoe. Sou também missionária da Igreja Batista em Miramar, mãe de 2 filhos, 2 presentes de Deus para minha vida, Pedro e João. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Ai, seja bem-vinda, minha amiga amada. Eu estou muito honrada por você estar aqui. Sei que você estava ali na Clínica Plenitude, um lugar de plenitude de vida. Como é o slogan da clínica, Larissa? Plenitude, a cura além da pele. Uau, um lugar que tem sido assim, a cura de fato além da pele. Um lugar onde eu me lembro, numa salinha que tem lá atrás da clínica, ali nós começamos a orar com algumas mulheres, você nos cedeu aquele lugar e ali começou o propósito de Deus para a Zoe, que Amém. hoje tem alcançado tantas vidas com cura, com libertação, com esse derramar e fluir de Deus. Tudo começou ali, numa clínica que tem como slogan plenitude, porque é para além da pele. Amém. Uau, é para tudo que Deus tem. Meu Deus, amiga, que alegria ter você aqui, saber que você saiu de lá, veio para cá correndo. Então, assim, muito obrigada pela consideração, a mim e a todos que serão edificados por sua vida. Lá, eu sei que você tem muita história para contar, a gente poderia fazer uns 430 podcasts. Mas no de hoje eu queria focar um pouquinho nessa mulher que recebeu cura interior, nessa mulher que foi liberta de tantas amarras, cadeias, prisões que te impediam de ser de fato quem o Senhor te criou para ser. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que começou, você vem de uma família, como é que era essa família, começou ali no âmbito familiar ou foi em outro momento da sua vida? Fique à vontade, compartilhe conosco sua história. Uau! Vamos começar da infância, né? Começar do começo, Do começo, né? Não sei se é redundante, mas precisamos. Bom, Ed, assim, a gente aqui ainda, né, nos bastidores, se comentando da infância, de algumas pessoas, né, de problemas que surgiram. E eu aqui cá comigo lembrando, meu Deus, eu acho que na minha infância eu não lembro de ter tantos problemas. Eu, a filha caçula de 5 filhos, e sempre muito mimada, muito assim, querida, de casa, meus pais com muito cuidado comigo.
Mas assim, é interessante isso, né? Porque às vezes a gente tem todo um aparato favorável para nós, Sim. mas ao mesmo tempo a gente não consegue viver e sair daquilo, daquela caixinha, daquilo ali que os outros projetaram para a gente viver. Então eu me vejo como até mesmo uma criança boazinha. Tá. Então aquela menina, uma menininha que chamava atenção, né? Que Muito tinha uma aparência bonita. que é até agradável, Sim. que gostava de estudar, Não dava que dor de cabeça para os pais, não tinha uma família disfuncional. isso, basicamente eu me via dessa maneira. Então, só que dentro desse contexto existia algo, assim, hoje eu acho lindo isso, até me emociona, porque hoje minha mãe tem 87 anos e assim, e eu lembro muito bem como hoje eu posso lembrar dessa mãe leoa, né, para com os filhos, sempre, sempre, sempre. Só que quando criança e adolescente a gente não enxerga o lado bom da leoa, né? Então, assim, eu via sempre como uma mulher opressora. Então, uma mulher que me reprimia, como aquela mãe que sempre me podava. Eu já ia dizer, policiava tudo. E aquela mulher que talvez por uma história de vida, até mesmo de um casamento com algumas dificuldades, com situações de adultério e tudo, então ela tinha os problemas dela, de talvez insatisfações. Então, era como se, por um lado, ela visse em Larissa a expressão de uma conquista dela, talvez, Tá. número 1. E número 2, que eu me sentia um pouco forçada a agradar essa mulher. Tá. Entende? Então, assim, por exemplo, se Larissa tirasse 9,5, para mim não era suficiente, porque eu precisava mostrar que eu poderia tirar 10. E até esse 10 muitas vezes não era suficiente. Então, para mim, não era um retorno positivo, como que dissesse, poxa vida, que bom, filha. Então, assim, É um peso, né, Larissa? é um peso. Era para você estar ali celebrando a alegria de um 9,5, mas até isso era insatisfatório. Faltou. Tinha que ser mais. E eu acho que ela não percebia, e eu também não percebia. Então, a minha infância foi construída dessa maneira, muito salutar, a gente veraneava em Camboinha, tinha os amigos, tinha, né? Então, cresci numa escola até de freiras e sempre eu tinha um desejo, assim. Eu queria ajudar pessoas. E quando eu era muito pequena, eu tinha medo que eu ia ser freira. Isso aqui eu já pensei em ser freira. Bate. Eu estudava no colégio de freira e eu dizia, eu tenho que ajudar os próximos. Era isso? Então, assim, eu ficava assim olhando, eu digo, meu Deus, eu acho que é minha vida isso aí. Eu quero ajudar o próximo. Eu tenho uma coisa dentro de mim por algo além, que é algo espiritual que eu ainda não compreendia. Minha família não era católica não praticante, então a gente não tinha esse hábito de ir à igreja. Então, eventualmente, quando eu veraneava em Camboinha, meus vizinhos, que era da família de Vera Luna, até domingo eu me encontrei com um dos filhos, então iam para os cultos, e eu muito pequena. Vera Luna era alguém, e Valdir Luna, que era alguém que... Crentes que eram professores de escola dominical, assim, foram, né, dessas famílias de origem de igrejas evangélicas aqui, né, e semeadores da palavra de Deus. E ali, quando eu era muito pequena, às vezes eu ia para alguns cultos pontuais, no domingo, não compreendia muito bem, mas eu sabia que existia algo aqui que chamava por Jesus. E aí eu olhava e dizia, eu quero ser uma freira. Aí, numa escola de freira, eu dizia, eu acho que é isso, eu quero ser freira. E como eu vou ajudar pessoas, além de ser freira? Eu acho que médica. Então, de repente, sendo médica. Ou seja, não é porque tinha alguém na família que você queria ser igual. Não. É porque você queria ajudar pessoas. Nunca foi. Na minha família, assim, minha família, do núcleo familiar mesmo, meus irmãos e meus pais, não tem médicos. Então, assim, era uma criança que desejava ajudar pessoas. Meu Deus, sempre que foi coisa assim. linda. E assim, eu digo, como eu vou ajudar? Como? E naturalmente, mesmo como criança, eu tentava fazer alguma coisa, né? Me doar, ajudar, tentar fazer o melhor que eu podia. E de repente, assim, o próprio Deus, né? É tão lindo. Eu fico assim maravilhada com a escolha de Deus antes da fundação do mundo, né? Quando ele diz a Jeremias, olha, eu te chamei como profeta das nações, no ventre da mãe, eu digo, meu Deus. Ok, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me sem compreender, e a gente vai sendo conduzido sem compreender, sem ter um entendimento pleno, e vai se descortinando as etapas da nossa vida, e de repente, é isso. E de repente eu faço alguma coisa que me dá plenitude. É isso, tem a ver, né? Isso, é lindo. Isso. E assim foi. Eu, né, estudando e muito, estudei, me lembro bem no colégio de freiras, depois no cursinho,
para medicina em 92. Vou falar muito de tempo, né? Mas 92. Aí eu passei para medicina. Isso eu sei que já foi um propósito de Deus. Foi assim, para mim, realmente foi uma expressão do amor de Deus. E ali dentro, aí foi lindo, porque durante o curso de medicina eu conheci um Jesus que eu nem achava que eu poderia conhecer. Um Jesus vivo. Eu tive um encontro com Jesus. Eu tinha um grupo de amigos evangélicos, na verdade, da turma. Namorei um homem de Deus, na verdade, que foi, assim, aquele semeador da palavra de Deus em minha vida. Um namoro santo. E ali, assim, realmente, eu lembro como hoje, um retiro que eu fui, a igreja na época Batista em Manaíra. E ali eu fui, assim, totalmente persuadida por ele, assim. Uau. Apaixonada por Jesus, algo assim que eu... E eu nem compreendia muito bem tudo aquilo, mas era algo que... Era de dentro pra para fora. né? Eu não tinha como me segurar, eu ficava preocupada porque tinha uma família que não compreendia muito isso. E assim, eu costumo dizer assim, que foi um gerar de Deus em mim, de um propósito. E assim, foi vindo à luz, mas de repente não veio. Ou seja, em algum momento houve... Você se perdeu daquilo. Sim. Como que eu costumo dizer que foi um aborto, porque Deus gerou aqui dentro de mim um propósito com ele, uma missão, e de repente uma situação chegou no meio disso tudo e foi como que dissesse assim, opa, peraí, não continua não. Entende? Então assim, e ali mesmo naquele contexto familiar, eu me relacionei, né, com outra pessoa, me casei, e assim, ali não necessariamente foi a pessoa, mas todo um contexto que mudou. Sim. Então, assim, uma coisa muito rápida. Você já estava estudando medicina? Já, eu ainda estava estudando medicina e ali a gente, né, eu tive um encontro com o meu ex-marido e foi muito rápido, porque estava perto do internato, da residência, aquela coisa, tem que casar para poder viajar, né, e morar fora juntos. E assim, ali abortou, eu entendo isso, porque mudou um pouco a intenção. Por exemplo, agora eu vou precisar fazer residência, eu vou precisar mudar um pouco o foco. É como se houvesse um stand-by. Eu dissesse assim, Jesus, espera. Fica aí, porque agora eu vou focar. Que agora a Larissa carreira. tem outros planos. Fica aqui no cantinho onde você tá. Eu quero lhe deixar aqui. Não é que eu não creio em você, não é que você não é importante, mas é Isso. porque agora eu tenho outra prioridade. Isso. Aí eu deixei ele no cantinho e disse, agora deixa eu escrever uma história que eu quero viver. A história que é minha, que eu sou a autora, não a sua. Eu costumo dizer isso. Ai, e eu sei exatamente, assim, e quando parece, é tão lindo quando a gente conta, né, porque vem o filme e a gente lembra dos detalhes, né. E aí passei quase 10 anos fora, entre fora do Brasil, morei em Madrid, morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Santos, morei em São Bernardo. Meu Deus. Foi fazendo prova de residência em Brasília e tal, até que conciliasse, né, as duas, exatamente. E ali a proposta não era ter filhos naquele momento, era quando voltasse para João Pessoa, mas tive, né, mesmo que evitando, mas tive filhos. Eu tive um filho na primeira residência de clínica médica e um outro na de dermatologia. Meu Deus. Na mesma cidade, em cidades diferentes? Cidades diferentes. Pedro nasceu em São Paulo, João nasceu no Rio de Janeiro. Nascer, eu vinha pra cá. Mas assim, logo que era pequeno, lá. E aí, assim, esse stand-by foi de aproximadamente 10 anos. Meu Deus, Larissa. E a pessoa não percebe. Foi. Né? Somente. Uma coisa eu percebia. Eu percebia que eu não era plena, sabe? Eu olho pra mim hoje no espelho e digo, meu Deus, como eu pude ser aquela Larissa? Sem brilho no olhar, isolada. As pessoas questionavam. Minha família, inclusive, questionava. Quando às vezes eu vinha para João Pessoa, ficava mais isolada, não tinha amizades, né? Até no contexto familiar, um pouco mais de fora, vivendo aquele núcleo familiar intensamente, até um pouco doentio. Você, marido, filhos. Você, marido, filhos e só. Só. E aí, assim, e talvez com um currículo sendo mais recheado, residências e tudo, mas à medida que o currículo crescia, o vazio aumentava. Meu Deus. Eu lembro como hoje que a gente fez, na época, fizemos uma viagem de cruzeiro, né? Esses cruzeiros pelo Bahamas, por ali. E assim, eu tava assim na proa, assim, era à noite, e eu olhava para aquele mar e dizia, pronto, ali eu fiz uma oração muito forte para Deus. Eu disse, Senhor, eu tinha tudo para estar feliz, mas eu não tô. Meu Deus.
eu não sei o que tem aqui dentro de mim. Me falta algo. O que é que me falta? É que há um vazio do tamanho de Deus, né? Que só é preenchido por Ele. E assim, foi uma oração tão rápida e tão simples, mas ali eu não me sentia plena. Eu não me sentia preenchida. Olá, me permita lhe interromper. Guarda aí o que você vai terminar, o que você vai continuar contando. Mas eu tenho visto alguns jovens que eles amam o Senhor, eles estão entregando as suas vidas ao Senhor. Aí de repente começa a coisa da faculdade, a profissão, e aí eles dizem assim, não, mas agora é um momento. E eu entendo que há ciclos na vida, que você tem que ter uma dedicaçãozinha maior aqui, outra ali, né? Por exemplo, uma mãe que tem um bebê, ela não vai conseguir se dedicar nem a trabalho, nem de repente a algo ministerial que ela possua, se o bebezinho precisa dela para mamar e etc. Então eu entendo as fases da vida com demandas diferentes. Mas eu tenho visto acontecer, esses jovens, eles estão aí perto de se formar, então eles estão dando gás, né? Gás, aí TCC e tal, aí forma, médicos, residência. E aí Deus vira tão secundário. Aquele que permitiu que eles chegassem naquele lugar vira tão secundário. E eu fico observando de longe, o dinheiro está entrando, né? A carreira está se desenvolvendo, mas sem aquele que é o Senhor da vida, essa vida jamais será plena. Mas Eli, você falando sobre isso, me veio uma palavra aqui, ídolo, né? Essa é a chave. Assim, eu compreendi isso depois de um tempo. Então, assim, não é o fato de você ter outras demandas ou se dedicar um pouco a uma carreira legítima, que muitas vezes até o próprio Deus lhe chamou para isso, né? Então, legítimo, fazer medicina, fazer residência. O problema é que naquele momento, eu realmente, assim, coloquei um ídolo em meu coração. E o ídolo era aquele homem. Então, assim, não por muito tempo, o trono do meu coração foi dividido. E a maior parte dele não estava mais com Jesus. Então eu acho que a maior diferença é essa. Eu continuar queimando de amor, desejando e fazendo tudo aquilo que ele me chamou para fazer. Sim, com os dois que ele lhe residências, deu, morando fora. Por que não? O problema é quando eu quero que um curso seja mais importante do que Jesus. Isso. Eu acho que o meu mestrado é mais importante do que Jesus. O relacionamento é mais importante. É mais importante. O filho. O filho. Tem mulheres que o filho então, mais. essa intensidade de dedicação, de amor, então que se torna ídolo. Sim. Então, aí está um ponto crucial para mim, para você, para quem vai se formar, para qualquer um. Porque nós somos tendenciosos a fazer ídolos. Inclusive ministerialmente. Ministerialmente. O ministério pode se tornar o ídolo. E não tem a ver com Deus. Isso, ministerialmente. Deus. E a gente é tão tendencioso a isso. É algo assim que eu todos os dias eu digo, Senhor, esquadrinha aqui, esquadrinha. Não deixa um filho, não deixa uma situação, não deixa a plenitude. Não, Senhor, é única e exclusivamente sobre você. Ponto. Isso, ai que lindo. É tudo sobre você. É tudo. É tudo sobre você. É isso, tudo para você, Jesus. É. Mas você não tinha essa clareza. Não. Então, naquele momento, você já tinha outro no trono. Esse outro era esse marido. E eu imagino que tudo que está relacionado a ele. Sim. Então, você acaba vivendo aí, orbitando em volta dele. Isso. Né? E o que isso fez com você lá? Bom, e à medida que eu ia, assim, como eu falei, crescendo profissionalmente, eu ia minguando emocional e espiritualmente. Eu via isso, né? Uma Larissa que se submetia muito a pessoas, porque eu já vinha de uma mãe que, de qualquer forma, exercia um pouco isso sobre mim. Talvez um casamento muito rápido para fugir disso. E, na verdade, nenhuma fuga é uma solução. Porque lá na frente você vai se encontrar outra vez com um problema que se reproduz, às vezes, em uma maior intensidade. Verdade. E foi isso que eu me deparei. Então, assim, me submetia também a muitas situações. Ao mesmo tempo em que eu não me sentia livre. Eu lembro que uma vez, eu acho que foi tão pontual isso que eu queria relatar aqui. Uma vez, Deus usando uma figura, né, de autoridade, um homem de Deus na minha vida, e ele disse isso: você era um pássaro preso em uma gaiola, né, com asas feridas, asas cortadas, mas eu, Deus, né, abri a gaiola, sarei suas feridas e te dei asas para voar. Ai, voa. É isso. É isso. Então, assim, eu me senti um pássaro com asas, ferida, presa em uma gaiola. Então, intimidada, Deus. Com medo, eu já não tinha mais identidade. Ai, de maneira que, às vezes, meus filhos perguntavam: mãe, qual é a tua cor preferida? Eu dizia: qual é a do teu pai? Mãe,
Vamos fazer feira e comprar isso. Não, mas o que é que teu pai gosta? O que é que fulano gosta? Ou seja, pouco a pouco eu fui perdendo a identidade, sabe? Aquela Larissa que foi criada por Deus com um propósito tão lindo e que de repente foi se tornando pouco a pouco um pássaro ferido, cheio de asas, que podia voar tanto, mas ficou presa a uma gaiola invisível em que ela permitiu, e com isso eu também não digo que foi o outro ou foi o contexto, são as permissões, pequenas permissões que dão direito a grandes invasões. Eita, isso que trazem isso. Pequenas concessões dando direito a grandes Eu digo, invasões. não, é isso? Sim, não pode fazer? Não, faça também. Aí chega um momento em que tem até uma poesia que fala sobre isso. Ele entrou em minha casa e roubou uma flor do meu jardim. Eu não falei nada. No outro dia, ele adentrou no terraço da minha casa. Eu não falei nada. No dia seguinte, ele entrou na minha sala e pegou aqui um objeto de decoração. Eu também não disse nada. Quando eu me preparei para falar, ele já tinha até roubado a minha língua. Meu Deus. De tantas permissões. Então chega um momento que nem voz a gente tem mais, nem vez, nem força. Então eu me vi assim, sabe? E isso foi exatamente o momento que nós voltamos de toda essa trajetória com 2 filhos para João Pessoa. E foi um momento especificamente muito desafiador. Porque você vem com o currículo, mas você não tem, né, nenhuma condição financeira, 2 filhos para criar, não tem emprego. E foi quando nós começamos assim a labuta mesmo na área médica, né? E a começar a história de vida nossa aqui em João Pessoa. Ô Larissa, eu lembro de você contar que em algum momento da sua vida, esse vazio de Deus, né? Você está ali naquele cruzeiro, você se entregando ali ao Senhor, esse vazio. E embora filhos, embora casamento, embora formação, embora mestrado, mas está faltando. E esse vazio, ele tende a deprimir. Porque você se vê sem sentido de vida. E aí, pelo que você fala, você já estava... Sua identidade roubada, seus sonhos... Porque você está orbitando em torno de outro. Isso. Então, não é... Mas onde eu quero chegar? Teve algum momento... Eu não sei se eu estou confundindo aqui. Mas eu me lembro algo da sua história que você chegou a pensar em jogar o carro, assim, numa Exatamente. árvore. Foi isso. Lá ou foi já aqui? Não foi lá. Eu esqueci de comentar. Quando você estava relatando, eu digo, esqueci desse ponto. Eu, de fato, tive uma depressão nesse contexto aí, no momento de muito plantão, também uma rotina muito intensa, com filho pequeno, com plantão, tive uma tireoidite, ou seja, sabe, a gente começa a somatizar, né? Sim. Quando o negócio não está bem espiritualmente, a gente sabe Todo que de alguma resto... maneira vai comprometer, não tá pleno o negócio. Então, assim, eu tive um diagnóstico de depressão e eu lembro como hoje, quando eu estava dirigindo para ir para um dos plantões, eu, assim, estava no auge, assim, de uma crise. E eu, pronto, peguei o carro, assim, como... A minha intenção era bater, assim, bater no posto. Eu tava, sabe? E de repente ali alguma coisa veio, eu disse, respirei fundo e vim assim, calma, Larissa, vai passar, calma, vai passar. E assim... Aquele socorro do alto. Do alto, um refrigério da alma, que você não sabe de onde vem, para onde vai, mas sabe que chegou. Chegou, ele tira daquele... E tirou. Pronto, alcançou, assim, saia daí. Tem muito mais para você. E aí, assim, foi um momento realmente muito pontual, ainda fora. Eu acho que nessa ocasião eu estava em São Paulo. E, assim, tiveram outros momentos fortes aqui em João Pessoa, mas esse também foi muito marcante. Foi de uma depressão mesmo, de um período que eu tratei da depressão. Tinha um contexto físico, mas também um contexto forte, emocional e espiritual. Sim, porque nós somos um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Se esse espírito aqui desequilibra daquilo que Deus tem com você, isso vai se repercutir na sua alma, emoções, sentimentos e no corpo. Porque pode somatizar, e aí vem as doenças psicossomáticas, como também depressão e etc. Né? Não estou dizendo que o caminho da depressão sempre é esse. Sim. Às vezes pode ser um caminho hormonal, mas, como você falou, às vezes muito trabalho, estafa, fadiga, pode roubar, te exaurir fisicamente, que também afeta emoções e afeta o espiritual. Na verdade, não tem um único caminho, mas a gente precisa observar as possibilidades desses caminhos na nossa vida. Né? Então, o emocional desajustado pode se refletir no físico, te dando doenças, se refletir no espiritual, abatendo a sua vida espiritual. O físico enfermo pode refletir emocional, espiritual, enfim, não tem como separá-los. Isso aqui é a ideia de Deus. Isso. E a gente é tridimensional. Isso aqui está assim, não tem como separar. Exatamente. Né? Não tem como separar. Por isso que você vai ver alguém brilhante como você, que estava ali, uma formatura, um mestrado, devia ser uma médica
já maravilhosa, pelo que eu lhe conheço da sua história médica, né? Extremamente capacitada, mas que lá na dimensão de alma, quando as coisas não estão bem, elas vão se refletir e acaba roubando todo o resto. Rouba todo o resto. Né? Meu Deus, mas Deus é bom. Entrou lá com socorro, porque Ele é socorro bem presente na tribulação. Aleluia. E sabe o que é lindo? Tem hora que é tipo assim, Ai, Jesus. tem hora que você nem clamou pela ajuda. Porque tem momentos que a gente não tem nem força pra clamar. Lá vai o bicho passando aqui. Eu tenho uma raiva quando esse bicho passa aqui apitando, minha amiga. Mas assim, a vida tem hora que tem um apito bem no meio da nossa história. E a gente precisa saber o que é que faz com ele. Alô? Vamos sorrir. Ao invés de se abater. Mas voltando, tem uma hora que você tá ali, você não tem nem forças de pedir socorro. Né? Mas Ele é o socorro bem presente. Amém. Ele foi, te tirou e a coisa continuou, você chegou em João Pessoa. E aí, chega novos desafios e clínica. E agora? Quem somos nós aqui? Ninguém nos conhece, como é que faz? Mais desafios para serem vencidos. Mais desafios para alguém que chega já fragilizado. Exato, é isso que eu ia dizer. Você não estava pronta para os desafios. Uma coisa você estava você quebrada. Seja num dos momentos mais desafiadores, que é quando você vai recomeçar, que é assim, muito difícil para todos, Sim. né? Que iniciam uma profissão. Então era um momento que eu estava mais fragilizada, emocionalmente, com 2 filhos pequenos. E ali, assim, realmente, talvez foi o momento mais difícil e ao mesmo tempo mais libertador, né? Daquele giro de chave, daquela mudança, daquela metanoia. Tudo aconteceu depois de alguns anos. Eu acho que depois de 1 a 2 anos, quando a gente estava assim nessa luta de iniciar os atendimentos em consultório, de fazer concursos, os filhos pequenos. E aí eu vivi uma fase muito difícil em meu casamento. Foi muito difícil, extremamente difícil. Vivemos alguns períodos assim de lutas, e isso acho que ao longo de uns 6 meses. E assim, eu acho muito interessante, porque uma coisa é você divorciar-se quando não tem um ídolo. Outra coisa é você divorciar-se de alguém que você colocou no trono do seu coração. É como se fosse uma parte sua também. Meu Deus. Então, assim, sabe? Aquela coisa que arranca de você e que fica aqui, aquela ferida sangrante, numa linguagem dermatológica mais coloquial. Então, assim, culminou em um divórcio. E ali, assim, eu realmente me vi perdida, porque você estava sem razão de viver, que era a sua razão de viver, agora você está sem. Sem. Eu tinha recém-chegado, eu não tinha me estabelecido como médica, com pacientes, né? Aquele que eu tinha como ídolo, que pra mim, né, me decepcionou de alguma maneira, porque eu também que o criei assim como eu compreendi, né? Porque o ídolo é assim. Uma idealização. Faz. E ao mesmo tempo, estava com 2 filhos pequenos que precisavam de mim inteira e não conseguia, já não tinha mais, exaurida, sem forças. Eu lembro como hoje, que eu me encontrei com uma amiga de infância, num desses dias aí. Não, e espiritualmente você também não estava forte. Não, aí também tem esse ponto, porque um dos pontos também importantes, além dessa questão do ídolo, a gente também precisa se manter, né, manter esse fogo aquecido, ou seja, pelo menos com o seu devocional, mesmo que você tenha uma residência, tenha algumas atribuições, seu devocional, uma igreja que você congregue. Então, assim, há um tempo eu não tinha uma igreja para congregar. Me mudava muito, eventualmente ia para uma, não gostava, ia para outra. Então, assim, eu não tinha me firmado também. Quer queira, quer não, quando eu viajei, eu fui, era recém-convertida. Então, com aquele primeiro amor dentro de mim, que de repente foi como aquele quebrado, stand-by, abortado, ruptura. E aí fui, né? E fui embora, então aquilo esfriou totalmente. Então, quando eu voltei, eu também não tinha. E esse desafio de você voltar 10 anos depois, você não tem mais amigos. Porque assim, o ciclo de amizade 10 anos depois já mudou tudo. Eu já não tinha esse relacionamento tão próximo. Minha família, lógico, que eu vim, eles iam, mas eu tinha realmente assim, perdido esse convívio, esse afeto familiar. Outro ponto, igreja, né? Porque eu tinha me batizado na igreja da Batistinha, a igreja Batista Manaíra. Eu nem, acho que essa época eu já nem assim, as pessoas já não estavam lá, já estava tudo diferente. E eu lembro que eu me encontrei com uma amiga minha de infância num banco, numa agência da Caixa Econômica Federal. Ela olhou para mim, me deu um abraço, disse: que saudade, Larissa. E era uma delas de que sempre me dizia que eu me afastei, dizendo assim: a gente sente saudade de você. Cadê aquela Larissa? Meu Deus. Cadê aquela Larissa? E eu muitas vezes me perguntei: cadê aquela Larissa?
Que pergunta-chave. Cadê aquela Larissa? Aquela Larissa que cheia de vida, até o temperamento. Eu sou sanguínea, sempre fui. Mas nesse tempo de minha vida, eu acho que eu era uma melancólica, fleumática, muda. Eu não sei nem assim identificar de como assim. Porque calada, Meu sem Deus. voz, sem vez, Meu Deus, né? sem som, Submetida, sem atitude, sem identidade. prostrada. Era Meu Deus. algo assim, transparente. E assim, naturalmente, até mesmo para um casamento é difícil, porque né, o homem quer admirar uma mulher. Então, Sim. quer queira, quer não, uma mulher que não tem uma identidade passa de uma maneira ou de outra a não ser admirada. Poxa, como é que eu vou admirar alguém que não sabe nem o que quer? Como assim? Que nem se vê com valor. Ninguém vai isso. valorizar aquele que não se valoriza. Não se lá. valoriza, exatamente, é exatamente isso. Então, ela disse, olha, deixa eu só te dizer uma coisa, Larissa. Aí ela disse assim, na primeira igreja batista tem uma reunião de oração. Na segunda o dia inteiro, tem à noite, de manhã, bem cedo. Então, se você precisar, vai lá. Aí eu fiquei com aquilo ali. Se precisar, vai lá. Vai lá. E um dos dias assim mais difíceis, assim, nesse período de situações dessa questão de aliança, de casamento, com filhos, com tudo. Aí eu acordei muito cedo de manhã. Praticamente eu não dormi. Na verdade, eu chorei muito, assim. Foi uma noite de muito choro. Diante de Deus, nos pés de Jesus, clamando, clamando, pedindo misericórdia. E aí eu me vitimizava. Sim. E o lugar do vitimismo te mantém alimentando toda dor, somente. Porque a boazinha, porque aconteceu com a boazinha, bem bonitinha, que todo mundo achava que era perfeitinha, que não dava trabalho a ninguém, só tirava nota boa, só queria o melhor, queria até ser freira. Mas por que isso aconteceu com ela? Que injusto. Que Meu Deus, injusto, um divórcio nunca teve na minha família. Como assim? Que peso, que palavra é essa? Até mesmo aquele orgulho velado, que às vezes você traz uma palavra divorciado. Eu digo, meu Deus, eu? Como assim? Estamos alinhadíssimas, amiga. Como assim? Eu? Mas logo eu? O que eu fiz? E chorava muito diante deles, assim, chorando muito, muito. Eu lembro os detalhes, no tapete, assim, no tapete do quarto. E me veio aquela palavra, assim, ali naquela noite me veio essa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa palavra foi uma palavra, assim, muito que Deus bradou em meu coração nessa noite. Eu não tinha muitas experiências com Deus, até porque tinha esfriado. Sim. Mas, assim, aquele foi... Eu posso dizer que foi o primeiro dia do resgate do relacionamento com o amado de minha alma. Aquele divisor de águas, foi. Né? Lá, você na dor. E ele. Nessa dor profunda. Nessa dor profunda. E ali, aí eu praticamente não amanheceu o dia e eu segui para essa igreja, né? Ou seja, mesmo na dor você precisou dar passos. Precisei. Né? Você deu passos. Isso. Você saiu desse lugar da dor e foi buscar algo que pudesse te erguer. Isso. Exatamente. Até porque eu olhava para aquelas crianças pequenas e Larissa, te levanta. Alguma coisa você tem que fazer. Sim. E assim, como eu tinha dentro de mim algo assim com Jesus, eu sabia que essa era a minha saída. Entendi. Era com Jesus. Não era um psiquiatra apenas, que também pode ser. Sim. Um psicólogo que também você pode ser, que inclusive né? eu fiz tratamento para depressão, que inclusive eu tive terapeuta durante muitos anos, mas assim, ali eu sabia que a minha resposta tinha um nome. Estava na fonte da vida. Na fonte da vida. Na fonte da vida. E ali, aí eu fui, logo cedo, eu lembro, não conhecia, né? Não conhecia ninguém, tudo. Sim. Cheguei na igreja, aí tinha um grupo de meia dúzia. Num culto matutino, chamava Gideões da Oração. Aí eu cheguei assim, não consegui nem falar. Eu lembro que eu cheguei e disse assim, eu preciso de oração. E comecei a chorar. Eu uivava assim. Aí me ajoelhei e fiquei pranteando assim no chão. E aquele grupo estendeu as mãos sobre mim. E foi ali que começou a minha trajetória de cura. Foi naquele momento, e ali eles disseram, nós vamos lhe apoiar. Nós vamos estar do seu lado. E aí a gente, né, começou a se reunir mais em oração, ali a ter momentos de jejum também, tentando resgatar esse casamento, tentando ouvir Deus. E é tão lindo que, só pulando um pouquinho desse ponto, que depois de poucos anos, eu fui
né, eu assumi a liderança desse ministério Gideões de Oração. Pois é, eu tava dizendo, meu Deus, profeticamente, olha isso, a volta dela se dá com os Gideões de Oração. Coisa E linda. você se torna uma líder dos Gideões de Oração. Coisa linda. Meu Deus. Porque assim, eu percebi, aí Como Deus nos surpreende. Nos Larissa. surpreende. Naquele dia, quando é que se poderia imaginar que isso iria acontecer? Nunca. E eu acho que isso fica aqui algo para quem está nos assistindo, para nós. Tem dores que vivemos que são semeadura do que vamos ver de frutos em nossas vidas. Amém. Não é? Amém. E você chegou ali no auge de uma dor, mas ali naquele Gideão de oração você estava semeando lágrimas num solo fértil do qual você iria ser ali plantado e frutificar. Olha, esse Jesus. Não é gente não. Olha. Eu tava lendo um livro de T.D. Jakes, né? Esmagados. Sim. E ele fala sobre isso em um momento muito difícil para ele, que é a filha grávida, né? A filha grávida, ele líder de ministério e tal. E ele, assim, chorou muito por aquela situação, porque na ocasião ela não era casada e tudo. E ele dizendo, meu Deus, clamando. Aí depois, ele escrevendo o livro, dizendo, quando eu ia pensar que este marido seria o co-pastor da minha igreja, seria o pastor líder de jovens. Deus. Eu digo, quando aquela situação que para mim era uma vergonha, o quanto eu chorei por aquilo. E esse meu neto, ou seja, depois de anos, ele vendo aquilo, né, aquela dor se transformar em uma grande alegria, uma vitória, um sonho até, né, nosso. Então, olha como Deus faz. Eu acho lindo isso em Jesus. Eu acho lindo isso em Jesus. Ele transforma mal em bem, maldição em bênção. Ele tem esse poder transformador. Quem seríamos nós sem ele? Em situações e em pessoas. Sim. Por isso que a gente não pode também, né, julgar e limitar pessoas, porque hoje ela tá assim. Não, essa daí não vai dar pra nada. Não. Tem restauração para ela. Eu ainda vou vê-la ali onde Jesus já determinou para que ela esteja. E o que a gente lê tanto, em lugares onde você mais sofreu, em lugares onde você mais foi desafiado, isso aí normalmente é onde você vai ter autoridade para falar. Isso. E para ser instrumento de cura, isso, né, de arrancar pessoas do sofrimento e de ajudar pessoas encorajando a vencer seus desafios. Amém. Porque você tem autoridade. Autoridade porque viveu. Exatamente isso. É sobre isso. Aí pronto, começa ali, agora você está se conectando ao Senhor. Uma outra etapa, né? Esse resgate desse relacionamento que um dia iniciou, foi abortado, mas mais uma vez foi gerado por Deus. E ali eu comecei dando passinhos. Eu me lembro também um momento muito, logo depois desse momento, dessas reuniões de oração, de tudo, né? Que culminou sim com o divórcio e que realmente Deus, né? Existem situações de casamentos pontuais onde Deus restaura sim e vale a pena a gente orar até que foi o que nós fizemos, mas existem também situações pontuais onde Deus diz, pronto, até aqui, né? Até aqui você foi e eu tenho aqui para você um ponto, né? Depois eu tenho um novo capítulo, foi isso que Deus me trouxe, né? E ali eu fiz um cursilho, também foi um divisor de águas na minha vida, porque foi assim, um momento de cura muito profundo nesse cursilho. E eu lembro que eu fiz o cursilho, depois eu trabalhei, e a cada vez que eu ia, Deus tratava de uma área da minha vida. Que lindo. Você já servindo, mas sendo tratada. Sendo tratada. Cada vez que eu ia, eu era tratada. E sempre que eu ia como médica trabalhar, porque eu tinha uma folguinha, aí eu ficava na sala de oração. Porque eu sempre tive tava lá. Chamado. A oração pra mim, eu costumo dizer assim, que ela começou como esse antidepressivo, ansiolítico, aquela providência de Deus pra me curar. Foi na oração. Então, por isso que esse chamado é tão forte pra mim, porque eu sei o valor disso pra mim. O poder que tem da presença de Deus. Então, eu jamais posso sair desse ambiente, desse lugar. Isso é vida pra mim. E foi de fato. E ali, aí pronto, aí foi um momento também muito importante quando Deus começou a descortinar o meu chamado. Uau. Porque assim, é interessante isso, né? Porque a gente vai sendo curada, aí assim, eu já não conseguia ficar de pé, depois eu já me levantava, ia caminhando. Aquela mulher no tapete do quarto chorando, depois no chão da igreja, agora já está de pé dando. E o Senhor diz, quanto mais você dá de si, mais eu te darei de mim. Amém. Coisa linda. Dando de si, Deus dando dele. E agora você já está de pé, dando passos e ele te mostrando algo aí do que ele queria fazer. Isso, aí foi num desses momentos, Lineide, né, que a gente conhece mesmo, que eu tenho assim um respeito muito grande. E assim, eu me lembro que eu tive um dia lá na igreja e eu me encontrei com ela.
E ela disse, Laricinha, eu tive um sonho com você. E assim, eu não a conhecia de proximidade, apenas tinha ido para alguns cursilhos, trabalhado ali. E ela era essa intercessora, né, líder de um culto de oração, muito respeitada. E ali ela disse, e eu disse, foi mesmo? Ela disse, eu não entendi nada, porque você é tão linda, tão plena, tão rica, tão... Ela disse, Tudo que ela, via, né? e o sonho não falava nada disso. Um sonho você chorava muito, estava muito desesperada, estava em sua casa, assim, em um desespero, como se nem quisesse viver mais. E assim, e Deus me inquietou e assim, me convocou mesmo para orar e para ungir você. Meu Deus. Você tem um tempo? Esse Deus é o quê? Não, gente, não. Meu pai. Não, porque a gente fica meio perdida. Aí Deus diz, não, é por aqui. É por aqui. Eu vou usar esta pessoa, eu vou trazer essa revelação para você compreender que você vai andar por este caminho, Larissa. Você já não vai mais estar assim às cegas. Não tá perdida, você tá conseguindo se levantar, então saiba por onde caminhar agora. Ai, que lindo. Oh, meu Deus, eu fiquei arrepiada. Ele com levou, isso. olha que lindo isso aqui, quer dizer, ele te levantou e depois disse, agora eu vou te ensinar o caminho a ser seguido. Aleluia. Ai, que lindo. O caminho é você, Jesus. Ai. Aí ela te ungiu. Foi aí assim, aí foi Ah. quase meia hora de palavras proféticas a meu respeito. Deus. Aí foi quando realmente, assim, porque como eu não tinha uma experiência profunda com Deus, eu não compreendia muito chamado, propósito. Sim. Eu sabia que eu queria ser uma freira, uma médica, ajudar pessoas, ponto. Pronto. E depois, E depois o negócio sofreu que só a pílula. Eu quero é sobreviver. era, depois minha missão era sobreviver. Depois que eu sobrevivi, eu podia compreender um pouco mais. Então vamos lá. Aí ela disse, pronto, eu estou lhe ungindo, porque aí Deus, né, usando, Sim. dizendo, fui eu mesmo, eu Deus, que permiti tudo isso, né, porque eu quero estar no trono da sua vida. Uau. Aí foi claro para mim Uau. a questão da idolatria. Eu, Deus, quero assentar no trono da tua existência. Ai, meu Deus. Eu sou teu pai, eu sou teu marido, eu sou teu melhor amigo. E olha, eu tenho um lugar para ti. É um lugar de cura e cura além da pele. Meu Deus. Foi Uau. ali a primeira vez que eu vi. Agora, olha que como esse Deus testa, prova a nossa fé. Porque ali eu não tinha nem para trabalhar. Eu tinha uma salinha desse tamanho que eu dividia com a colega, bem pouquinho paciente, sem nenhum dinheiro no bolso. Meu Aí Deus chega e diz Deus. assim, eu tenho um lugar amplo de cura e cura além da pele. Eu digo amém, mas ali assim, naquela ocasião Deus gerou fé em meu coração. Isso. Eu não era mais aquela fragilizada, não. Eu já era um outro momento com Deus. E eu acho. E A essa vida de oração capacitação. faz isso, É né? a vida de oração. Porque você entra num relacionamento. Oração é relacionamento com Deus. Isso. É. Oração não é sobre barganhar ou conquistar coisas. Não. Oração é relacionamento. Aí se você tem relacionamento com o Pai perfeito, que é fonte de tudo que você necessita, seja de riqueza material, seja de saúde emocional, seja de estratégia, seja de revelação de caminho, seja de unção, de dom, de graça, ele é fonte de Isso, tudo, de isso. paz, de alegria, Aleluia. de força, meu Deus, de Aleluia. consolo, de renovo, de... Aí você tá lá se Glória. relacionando, como que você sai da presença desse relacionamento? Da É. mesma forma, não sai. Não existe. Você sai carregando dele, É. ele vai ficando entranhado e você nas suas Aleluia. entranhas, a verdade Amém. dele, os sonhos dele, Oh, glória o que a ele Deus. tem. Então isso muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, mudou a Larissa. Muda tudo. Meu Tudo. Deus. Era tudo que eu precisava. Dinheiro nenhum no mundo poderia comprar aquilo que eu precisava naquele momento. Meu Era Deus. aquilo. Sabe? Uma direção. Dizer assim, olha, por aqui eu te chamei pra isso. Acorda, Larissa, acorda. Agora, eu tenho É sonhos isso. pra você, Para que de se promessa na tua vitimizar. vida. Pega isso aí, porque eu contigo você vai realizar. Eita, meu Deus. Eita! E aí já E aí, tem, né? pronto, aí o Cura da chamado pele. missionário. Aí ali Deus descortinou, trouxe muitas revelações. Ah. De ainda, muitas coisas que ainda vão acontecer. Amém. Estou esperando nele. Então na listinha. Amém. No checklist. Checklist. E aí, a partir dali, eu fiz também, por fé, fiz um mural profético. Ai, que lindo. Mural profético. Eu acredito Aqui nisso. desenhei, colei, tudo que Deus falou. Tudo Meu Deus. que Deus falou e que foi cumprido. E aí, pronto, comecei a orar. Aí já tinha, né, um lugar de cura além da pele. Naquele momento, quando eu comecei a orar nesse sentido, Deus me deu o nome Plenitude. Ai, Né? que Cura lindo. além da pele. Eu digo, orando, veio esse nome. Plenitude. Eu me lembro até de uma viagem que eu fiz à Colômbia. Na volta, no avião, a gente falando uma coisa ou outra. Aí pronto, eu não sei se alguém falou esse nome, ou na conversa veio mais ou menos o contexto de plenitude, e pronto, veio plenitude. Eu digo, é Meu isso. Deus. Pronto, aí anotava, né, e bem firmada, e comecei a perguntar a Deus sobre
esse propósito. Eu costumo dizer isso, sabe? É interessante. Tem algumas... Você não tinha nada, você tinha Não. a revelação e a promessa. Eu tinha tudo. Você tinha tudo. Porque tudo vem do que Deus libera para nós aqui. Se a gente pega isso aqui, a gente vai ver acontecer. Vai. Agora... Você pegou. Ali eu peguei. E tanto é que eu olhava pra mim, espera aí. Que Larissa é essa? Eu já não tô me conhecendo. Uau, Uma Larissa que se posicionava em fé, ousada, que não tinha mais medo e que se apropriou daquelas promessas, porque o cenário era totalmente desfavorável. Sim. Quer dizer, eu não congregava em uma igreja firme, Sim. eu tinha um chamado missionário, de fato, né? A gente já foi para Portugal, já vai para Sergipe, tem as missões, a missão... Mas na época você não tinha... Não tinha nada, zero. A missão da medicina, a missão de pregar a palavra de Deus, a missão dessa plenitude que, na verdade, não era um nome só, clínica. Era o nome, um lugar de cura e cura além da pele. Então, eu compreendo hoje, eu não tenho dúvidas daquilo que Deus me deu como missão. Chama plenitude. E aí, ainda hoje, todos os dias, eu digo, Senhor, tem mais de plenitude que o Senhor tem que me dar. O Senhor vai me dar. O Senhor vai me trazer as revelações para cada tempo. Amém. Para cada tempo. É aquilo que dizer, cada tempo, cada momento ele tem algo. Tempo e modo. As estações. É isso. Para que a gente viva a plenitude da plenitude. Deixa eu lhe interromper, segura aí. Recentemente, o Senhor me pegou para limão, sabe? Aquelas pegadas que ele tem que fazer pra gente acordar para Jesus. E o Senhor me disse assim, você menospreza o que eu lhe dou. Ai, meu Deus. Eu lhe dou algo, eu lhe entrego, é poderoso, vem de mim. E você faz e depois, pronto, acabou-se. Você menospreza, você tem desprezado o que eu tenho lhe dado. E aí você já tá acabado, né? Chorando, se acabando, Senhor, perdão. E ele disse, pare de choro, eu estou lhe entregando mais algo. Mas era como um evento e ele disse, vai ser uma conferência internacional. Vai encorajar líderes e pastores, os meus líderes e pastores nas nações. Não menospreze o que te dou. Larissa, não tinha nada. Uma comunidade pequenininha como é a Zoe. Numa quarta-feira o Senhor me entregou isso. O evento era no sábado. Tava lá agendado há um mês. Eu tava tipo assim, vai ser qualquer coisa. Mais uma vez, por isso que Deus me pegou. Aí o Senhor vai e me entrega tudo. Algumas coisas que precisavam aparecer lá que não estavam. E, enfim, eu acordo na sexta-feira. Tenho que gravar podcast a quarta-feira inteira. Então, na quinta-feira, eu começo a planejar o que Deus estava me entregando pro sábado. Sábado começava. Não, sexta-noite. Sexta-noite. Meu Deus, lá vai começar. E, tipo assim, as pessoas sem entender. E eu disse, pega a pulseirinha, bota a pulseirinha, porque é uma conferência internacional. Agora faz um mural aqui de entrada, porque conferência internacional tem que ter um mural bem bonito. Lá vou eu imprimir umas folhas de A3, botar na parede. Eu disse, gente, aí eu falava para as pessoas, 70 pessoas, não tinha, acho que tinha 70. Aqui a conferência é a primeira, é o protótipo da conferência internacional prosseguindo, porque nós vamos prosseguir. E dentro de mim aquela coisa assim, tipo, que loucura é essa que você não tá vendo nada. Mas ali, lá, eu creio nesses momentos decisivos. Sim. É tudo ou nada. Sim. É vida ou morte. É agora ou nunca. É verdade. Ali eu disse assim, eu hoje começo a viver o que Deus está liberando, que Ele disse que vai fazer. Amém. Isso tem que acontecer, tem que essa chave girar pra gente poder, de fato, um dia você vai fazer um podcast comigo, quem sabe, eu lhe contando. Pois Amém. Larissa, estamos em 45 nações. Como Aleluia. Você, né? Eu creio. Mas tem que ter esse momento de virada de chave. E esse momento na sua vida foi quando você entendeu, creu e disse, agora eu vou me posicionar e esse negócio vai acontecer. Foi e esse aí, momento. como foi? Muitas vezes eu olho pra trás e digo, opa, deixa eu resgatar a Larissa lá daquele momento. Porque, né, quando vai passando o tempo, eventualmente você quer esmorecer na fé, com novas promessas, novos desafios. Por isso que é muito importante a gente trazer a memória. Sim, né? Isso. E saber... Eu tenho tudo anotado. Trazer a memória. Você deve ter também. Sim. Cada promessa aqui, ó, Deus falou comigo nesse dia, porque com a vida a gente tende a, em alguns momentos, será? Né? Você tá lá. E ali foi, assim, desse momento, dessa revelação, eu compreendi que Deus realmente queria estabelecer esse lugar. Tá. Daquela promessa para o cumprimento foram 8 anos. Meu Deus. Foram 8 anos. 8 anos com esse painel na frente da minha cama e todos os dias profetizando e me apropriando pela fé daquele lugar.
daquela. Na verdade, não era só a plenitude que tinha. Já tinha ali, né, mais promessas de Deus, as nações, o que o Senhor tinha liberado para mim naquele momento, que algumas coisas ainda vão acontecer em sua plenitude. Mas assim, eu foquei naquela promessa porque eu sabia que aquilo eu precisava caminhar e ao encontro daquilo. Como eu faria? Buscando em Deus. Aí eu fiz 3 perguntas a Deus. Eu disse, Senhor, quando, com quem e para onde eu vou? Uau. Essas 3 perguntas. Porque eu não sabia se era curto, médio, longo prazo. Como assim? Eu estava numa salinha pequenininha, dividida com uma colega, com pouquíssimos pacientes, recém-chegado de uma residência médica. Entende? Como assim? Aí ele me disse que eu tenho um lugar amplo, lugar de cura e cura além da pele. Como assim? Entende? Quando vai ser isso? Quando? Como? E assim foi o tempo passando. E aí eu comecei a me firmar mais. Já assumi nessa ocasião a liderança do Ministério de Deus da Oração na Igreja Batista em Miramar. E ali, assim, pra mim foi uma experiência e tem sido até hoje. Não agora mais como Gideões. Né? De crescimento espiritual pessoal, de desenvolvimento ali. A gente plantava torres de oração, né? Não só em João Pessoa, mas também no interior, nas congregações que tínhamos. E ali é tão interessante porque às vezes a gente ia em Guarabira, me lembro como hoje. A gente foi plantar uma torre e ali um irmão olhou pra mim: Ei, vem cá. O senhor já lhe deu uma chave, não lhe deu? Olha, Deus já disse que lhe deu uma chave, viu? E ele disse que está perto. Então, assim, nessa caminhada de oração, Deus ia usando pessoas, a própria palavra de Deus. E nessas 3 perguntas ele me respondeu. Vou com quem? Por quê? Porque aqui a Larissa insegura, que tinha uma muleta, que tinha uma mãe, que tinha um marido, que tinha uma colega dermatologista, que era insegura, já não era a mesma, mas eu ainda perguntei com quem eu vou. Aí, uma madrugada, preciso de mais alguém. Alô, querida! Sou eu contigo! Exatamente isso. Aí, numa madrugada, ele me deu Josué capítulo 1, né, versículo 8 e 9, diz, não te, foi assim, foi claro, eu chorava, não te mandei eu. Uau. Seja forte, mulher, corajosa, não tenha medo, não te apavores. Eu, o Senhor teu Deus. Porque agora você já não tem mais ídolos. Sou eu, o teu Deus, o teu tudo. Eu irei contigo. Ai, tô toda arrepiada. Meu Deus. Meu Deus. E tu falando aí, só me vinha assim, Jesus. Larissa, quando José, imagina era um menino. Quando esse menino foi traído, quando esse menino foi jogado ali naquele buraco, depois tirado dali e vendido, eu imagino como é que os escravos eram tratados naquela época. Então, se os estudiosos dizem acorrentado ali pelo deserto, descalço, sol quente, sem comida, comendo o resto de coisa, aí chega ali no Egito, outra nação, outro povo, aí esse menino era um escravo, por mais que ele tenha desenvolvido, era um escravo, e quando ele é falsamente acusado, vai para uma prisão, ele ficou anos na prisão. Mas sabe o que me salta aos olhos quando eu leio esse texto, me emociona? Em todos esses momentos estava escrito: o Senhor era com José. Isso se repete, não sei, 4, 5 vezes. O Senhor era com José. No calabouço, o Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Virou lá. O segundo depois de falar era ele. O Senhor era com José. Eu serei contigo. Essa é a promessa que a gente pode mais querer da vida. Nada mais. É tudo isso. É isso. Isso é tudo. E você recebeu? Recebi essa resposta. Quando? Aí, essas chaves que Deus estava dando. Aí eu disse, tá próximo, né? Porque deu chave. Aí, no outro momento, Deus usou, né, nessas idas de oração e tudo. Ele disse, eu já te dei uma chave e já te mandei sair do lugar. Meu Deus. Aí eu digo, pronto, eu já passou o tempo. Senhor, já tô atrasada. E aí, com quem, pra onde e quando? Quando, né, tava bem próximo, com quem? Com ele. E pra onde? Eu tive um sonho. Aí esse sonho era uma casa grande. Porque assim, quando eu percebi que estava chegando próximo, então eu comecei a procurar, né? Como que aqueles espias, e eu digo, Senhor, aqui unja os meus olhos, me dê aqui a tua lente do céu, com a lente do céu, para eu poder, né, ser como que aqueles espias. Aquela é a terra prometida, é aquela. Me mostra, Jesus. Porque assim, uma coisa da minha vida, de Larissa, que vou fazer 49 anos, que eu tenho uma convicção plena de que Deus me entregou, foi a plenitude. Foi a plenitude. Porque às vezes a gente, né, tem tantas decisões que a gente toma que eu digo, sim, é de Deus, eu comprei isso. Mas entende? É diferente de algo que Deus mandou pra você, no seu coração, na sua mão, é seu. É diferente.
isso aí é algo assim que eu digo, meu Deus, se eu vivesse essa existência todinha só com isso aqui já era tudo pra mim, porque isso é missão. Hoje mesmo eu estava falando com um paciente acerca disso. Eu disse, não, eu sei que aqui é missão. Então, se é missão, eu vou dizer alguns nãos que, embora legítimos, mas vão me resguardar e vão me manter com mais energia para a missão. É isso. Entende? É isso. Recentemente tive uma proposta legítima que eu amo, só um parênteses aqui na história, que foi para o mestral, né? Para eu ensinar dermatologia em uma faculdade. E aí, assim, eu disse, vou orar, porque a Larissa sanguínea já disse... Já ia dizer, né? Opa, quem faz tá aqui. Tá, tô dentro, ainda mais na área de cabelo que eu amo, pós-graduação, Conhecimento graduação. tenho para Ai, isto, então vou derramar sobre as pessoas, era legítimo? Era legítimo. Isso ia ser abençoador também, Isso. mas está dentro daquilo que Deus te deu. Isso. Aí eu parei para orar. Aí quando eu parei, assim, foi assim, no outro dia, eu digo, eu vou orar, depois eu dou essa resposta. No outro dia, foi incrível, assim, foi numa conversa simples. E aí teve um líder, um pastor, na verdade, ele comentando isso. E Deus requereu de mim o curso de psicologia, simplesmente. Por quê? Porque o meu chamado era um chamado que eu precisava priorizar, que eu precisava. E começou a falar. E aí falando, eu me arrepiando. E eu disse não, eu até comecei, mas eu disse não, porque eu não posso. Aí eu comecei, Deus falando no meu coração, falando, depois Deus confirmou. E eu disse assim, olha, realmente eu não vou poder, porque eu tenho uma missão na plenitude. Essa é a minha missão. Então é ali que eu vou desenvolver o meu chamado e, embora legítimo, isso aqui de qualquer forma vai me dispersar para aquilo que é o principal, para o protagonismo da minha história, que foi o que Deus me deu. Porque nós somos limitados lá. Então tem uma energia física, tem uma energia emocional, tem um tempo que é limitado. A gente precisa ter esse mente, não dá para fazer tudo. Exatamente. Então. E voltando, então pronto, eu tive um sonho com a casa, era uma casa grande. Nessa época, até esse sonho, né, eu tava assim, meio que pesquisando, saía no carro, olhando, uma coisa outra, mas aí Deus me deu esse sonho, até olhando salas. Na época nem tinha sido construído o ecomedical, tava na planta. E eu lembro minha mãe assim, isso já agora, esse relacionamento bem pleno já com ela, de uma Larissa curada, pedir perdão de tantas vezes, deu assim, não valorizar, né? Muitas vezes assim, essa mãe que sempre quis o melhor, mas que essa filha que às vezes não enxergava dessa maneira, tão lindo esse relacionamento hoje. E desde esse tempo pra cá, tudo muda quando a gente é curada, né? É verdade. Nosso olhar pro outro, tudo é de dentro pra fora. E ali, essa casa era uma casa ampla, tinha um corredor enorme e era como uma casinha mesmo. Assim, eu via um pouco sobre isso. E ali, depois de acho que um mês desse sonho, depois de procurar alguns lugares, a gente foi numa sala, lembro como hoje. Aí minha mãe disse, pronto, tá ótima essa sala pra você. E aí olhou e disse, pronto, a gente compra porque aqui você fica segura. Aí pronto, e eu, depois de um tempo do sonho, um mês mais ou menos, eu disse, realmente aqui é bom, era no Ecobusiness. Eu digo, realmente aqui é bom, né, mãe, e tal. Aí eu virei, quando eu virei, Deus falou no coração, e a casa? Lembra do sonho? Aí eu virei, mãe, não vamos fechar, não é aqui, não podemos. Não é aqui, mas Larissa, aqui. Como não, assim? Não vamos sair, não, desculpa, saímos. Aí pronto, aí ela até ficou meio chateada. As doidices que Deus faz a gente fazer, né, amiga? Quem tá olhando diz, o que tá acontecendo? Como assim? A mulher temperamental, você não, que ele é espiritual. E eu digo, meu Deus, mas é lindo quando Jesus nos toma, porque eu sou um pouco assim, contida, meio que querendo ser educada, mas quando o Espírito de Deus chega, tem educação, tem contenção, você flui e diz, não é mais isso aqui, não, mudei de ideia, já não é. Aí eu lembro que ela disse, Lari, eu disse, mãe, é uma casa, Deus me deu um sonho com a casa que eu tinha dito a ela. Então não conte comigo pra isso, sabe por quê? Porque casa é um lugar perigoso, você vai estar lá sozinha, não, olhe, pelo amor de Deus, porque ela tem um motoristazinho e assim, de manhã, enquanto eu trabalhava, ela ia procurando os lugares, me ajudando, né? Até que, um belo dia, meu pai faleceu já há uns 5 anos, ele tinha Alzheimer, e a gente passeava com ele. Eu tava no carro, chovendo muito, e meu irmão tinha dito, olha, tem uma placa de aluga-se ali na Júlia Freire, dá uma olhada. Aí tava chovendo, eu vi essa placa, era uma casa, eu gostei do muro, aí eu subi no carro, assim, toda molhada de chuva. Quando eu olhei assim, a fachada da casa, pronto, eu comecei a chorar. Aí fiquei chorando, e eu digo, pronto, é aqui. E assim a gente foi pra essa casa.
Tivemos algumas dificuldades. E assim, é interessante isso, porque às vezes a gente pensa que não é de Deus porque é dificuldade, né? Sim, Porque você tem uma promessa. promessa. Porque você tem uma promessa de Deus. É uma casa, cura além da pele, é ali o lugar. Aí, para que você venha plantar, fincar o pé e dizer essa bandeira aqui tá aqui fincada, existe o passo. É como aquela mulher do fluxo de sangue que tinha uma multidão para enfrentar. Ela tinha fé, ela sabia que se tocasse nas vestes ela seria curada, mas existia uma multidão. Isso. Então, assim, eu, por um lado, né, eu coloquei diante de Deus ainda e colocava as confirmações, né? Então, fomos falar com o rapaz da imobiliária e tal, depois fomos outra vez, dificuldades, eu digo, Senhor, então não é de Deus. Peraí, então não é de Deus, é de Deus, não é de Deus. Aí até que eu fui, Deus falou ao meu coração com essa palavra da mulher do fluxo de sangue, eu fui lá, eu digo, Senhor, eu quero um sinal, mas sabe um sinal claro da tua parte, que não reste dúvidas. Aí quando eu fui lá, no terceiro dia de negociação, aí ele disse, olha, essa casa já tá para ser alugada para um pessoal, mas eu falei com a dona, e ela disse que eu alugasse para médica. Aí eu disse, não, porque é o seguinte, aí comentou uma situação bem particular, né, da questão da dona, que de qualquer forma ela era uma família e tal. E aí eu me lembrei que há um tempo eu tinha uma colega de oração, que um grupo de oração a gente orava para ela alugar uma casa. E eu não sabia onde era a casa e não sabia qual era a casa. E ela disse que há muito tempo tinham inquilinos lá que assim que realmente não preservaram a casa e a casa estava um pouco já deteriorada, digamos assim. E a gente orava muito por isso. Tá. Aí eu fiz um comentário. Essa casa é de fulana. Ele disse, como é que a senhora sabe? Eu disse, porque eu tenho um grupo de oração com fulana e a gente ora por essa casa. E ela não sabia que era eu e disse pra ele no telefone, alugue pra médica. Pronto. Aí eu digo, pronto. Aí eu virei pro meu irmão e disse, é esse o sinal que eu precisava, agora a gente vai fechar e acabou. Se é aqui mesmo. Pronto, aí aquilo ali a gente... Só que assim, sem um dinheiro, sem uma nota de R$ 1 no bolso, tipo, então com a fé. Porque assim, começar assim, né? Então a pessoa pergunta, é sua casa e tudo, eu digo, ainda não, porque a gente vai por etapas, mas essa aqui a gente chegou e ficou. Então, vai fazer 10 anos na plenitude, né? Aí mas a você gente... tinha a palavra, né, Lara? A palavra é tudo. Você tinha a palavra revelada. Revelada. E recentemente a gente está vivendo uma história, me permita, guarda aí. Tá. A gente está vivendo uma história muito difícil na nossa vida, sabe? Sim. Um momento daqueles que ontem a gente teve uma reunião de liderança, eu estava dizendo, eu estou no olho de um furacão, daqueles que você diz assim, meu Deus, de novo, vou passar tudo isso de novo, enfim. E estava muito difícil, muito difícil. E o Senhor trouxe revelação. Revelação. Com sonho, com palavras, revelação. E chegou num ponto lá que assim, eram tantas revelações que você olha e não está vendo nada, não tem nada palpável. Mas você sabe que Deus está falando. Uhum. E a gente crê nesse Deus que fala. Nesse Deus que já viu o que não vemos. Nesse Deus que conhece o que não conhecemos. Mas que deseja nos revelar. Por isso ele vai dizer, olha, fiquem atentos aos seus profetas, creiam. Por quê? Porque vocês prosperam assim. Isso. Por quê? Porque se for um profeta genuíno, existem os falsos? Existem. Existem médicos que não são éticos? Existem, mas a gente não vai abortar. Sim. A medicina e a essencialidade dessa figura de médicos, isso. Dessas pessoas que importam tanto, né, para a vida humana. Mas existem aqueles que denigrem, que desonram, enfim. Existem falsos profetas? Existem. Existem aqueles que erram? Existem. Mas isso não anula o fato de que existem os profetas genuínos. Isso. E que Deus tem revelação a dar, que Ele revela em sonho, Ele revela em visão, Ele revela no nosso interior com aquela confirmação de que é dele. Uhum. Então eu creio nisso. Por isso eu creio que o profético ele é governo do povo de Deus. Isso. Porque é quando eu vou a Deus e recebo a revelação. É o que, Deus? Tá. Então é isso. Uhum. Aí eu me alinho, não é que eu estou escolhendo, eu decido me alinhar, isso. Mas o plano é dele, o propósito é dele, a direção é dele. Isso. Então, recentemente a gente vivendo isso, e chegou um momento crítico, que há 2 dias, e eu tive que vir assim, sabe, você entra ali no jejum, na oração, e você vai dizer, Senhor, o que é? O Senhor que está falando, e Deus falou para mim. Nem o pai, nem a mãe sabiam, mas isso vinha de Deus. Meu Deus. E eu estava perguntando algo sobre alguém meu, amado, e aí, quando você pega isso, lá quando eu peguei isso, assim, acabou. Eu posso não estar vendo nada, pode não fazer sentido, é isso. Mas depois você vai ser confrontado com, olha, mas você devia pensar melhor, tem princípios a serem seguidos, tem não sei o que a ser seguido. Não.
Diante de uma Não. revelação não há argumentos Não mais. há, não há A mais. revelação é tudo. É tudo. É. Se você tem convicção, é Deus, acabou todo Acabou. o resto do que você poderia usar como natural. A revelação é suficiente. Aleluia. Entendeu? É. E aí você tem que ir por fé. Não tá vendo nada, sai da tua terra. Ok, vamos sair. Isso. É aqui nesse terreno, mas tem um outro prédio lá que é o Chicão, que vai valorizar, que vai não sei o que. Não, mas é aqui o que eu Isso. tenho. É isso. É pela fé. E aí, se você for em fé, você vai colher os frutos E daquilo por isso que a palavra Deus. diz que sem profecia o povo perece, É né? isso. Ou seja, sem luz, sem direção. Exato. Essa é a direção do alto, para trazer É luz, isso. para que a gente caminhe É nessa isso. direção. É isso. Com argumento, o povo pode até não perecer, mas assim, é por um tempo. Entende? É, porque os argumentos nos sustentam até um tempo. Até um Agora a tempo. revelação não. Não. A gente nos leva até a eternidade. Isso aí. Entende? Nos faz alcançar o destino profético. Por isso que é a Exatamente. revelação. É, meu Deus. Então você entendeu isso e aí é aqui assim nesse negócio e você começou. E ali, aí veio essa etapa pra gente, né, já ir fechando Sim. esse ponto, essa etapa também do desafio financeiro, porque de qualquer forma era um lugar que precisava de uma reforma grande, uma adaptação às normas da vigilância sanitária. E assim, eu tinha um sonho com aquilo que Deus me deu. Quando Deus me deu cura além da pele, eu tinha um sonho já. A casa como era, como ia fazer, tal. Tem até uma etapa que a gente ainda não fez, o café, dos livros, de tudo. Mas vai fazer. No tempo de Deus, vamos fazer. Vai. E E ali- o livro, assim que eu venço minhas guerras, vai estar lá. Vai estar lá. Verdinho, Ai, plenitude, ai, ai. vencendo guerras. Oh! Amém, meu Deus. Aí, Edi, a gente começou essa fase assim de empréstimo, né? Aí, o empréstimo no banco e tal, para essa reforma. Aí colocamos 3 equipes lá, umas equipes que roubaram bastante, enfrentando. Eu e minha mãe de 80 e poucos anos na época, eu e ela. Teve uma época que eu peitei um pintor lá, que eu disse, tem uma placa aqui, palhaça. Meu Deus. Tem, aí ele me peitou, minha mãe teve um Ai, pique pertencente. Jesus. E aí foi tudo assim, esse início. É interessante, né? Porque quando você olha e vê, você não avalia quanto que a gente fez vigília ali dentro, Meu quantas Deus, lágrimas derramadas meu ali Deus. dentro, quantas revelações de Deus ali dentro, um motim, houve uma revelação assim, um motim dessa equipe que quer se levantar, de quanto que tem gente roubando aqui dentro. Meu Ou seja, Deus. foram mais de 6 meses, quase 7 meses a 8 de reformas assim, mas assim, de Uma guerras, de batalha travada. E assim, financeiramente falando, porque minha família nunca foi uma família rica, de muita condição. Uma família simples, uma família de classe média. E assim, naquela ocasião eu não tinha dizer, minha mãe dizer, não, eu lhe dou. Não tem isso. Aí eu achei lindo, porque todos os meus irmãos me deram um valor para me ajudar, todos eles. Teve até que vender um carro para isso. Pedi um empréstimo no banco. Minha mãe também me ajudou. E assim, aí eu gosto de pontuar esse momento, que é um momento muito forte para mim, é um testemunho muito forte, que eu sempre me lembro nos meus desafios, assim, até financeiros e dessas áreas até mais materiais, né? Que foi quando a gente estava finalizando uma etapa, que era a reforma, e já estava praticamente precisando começar a atender, porque eu já não tinha mais como, mesmo que não tivesse 100%, mas já Não tinha precisava mais começar. fôlego, né, financeiro. Folha financeira não tinha mais. Aí foi um dia crucial, porque eu estava na primeira semana de atendimento, tinha que pagar aquela equipe para finalizar, ao mesmo tempo tinha os outros custos todos, me parece que tinha que pagar uma parte dos funcionários que já estavam há um tempo também ali, e ali eu digo, Senhor, eu não tenho mais de onde tirar. Meu Deus. Literalmente era aquilo, assim, eu olhava para um lado e para o outro, eu não tinha mais de onde tirar, lugar nenhum. Aí, literalmente, assim, a gente costumava fazer vigílias e colocar, assim, os boletos no joelho, literalmente, né? Com as lágrimas molhando no joelho raiz, que é coisa raiz. Meu Deus, meu Deus. De Eita, chorar, Jesus, tô entendendo, papai. de tô chorar. entendendo. E ali na minha sala, muitas vezes, eu pegava a pastinha com as contas todinhas e ficava de joelho. E a gente ali. E assim, eu digo a gente, porque Deus levantou, assim, intercessoras, amigas de oração, que são os presentes de Deus para minha vida, que desde plenitude não existir, elas existiam e geraram comigo. Meu Deus. E no primeiro momento da gente lá, que eu até falei da primeira semana de atendimento, quando a gente fechou, que eu levei uma equipe lá de intercessão, que antes a gente já tinha ido na casa, Deus confirmou, mas aí foi uma revelação muito profunda, porque nos escombros, porque não tinha ainda começado a reforma, que eu voltei um pouquinho, né? Nos escombros, Deus trouxe uma visão de um campo de trigo.
né? Então, assim, onde a gente não via nada, Deus via um campo de trigo. Ai, E ali é uma palavra empenhada naquele lugar. Ele disse, não, isso aqui, há prosperidade nessa terra. uau. O que você está vendo nos escombros, eu vejo trigo, eu vejo prosperidade. Meu Segundo, Deus. um corredor cheio de portas. E aí, passando com os olhos naturais, quando a gente chegou, eu lembro até o pastor olhou assim e disse, tem certeza que é aqui? Tipo, as portas quebradas, acabadas, entrada de um lado, do outro, tudo acabado. Eu digo, foi Deus que confirmou. Aí, quer dizer, com os olhos naturais, eram esses os questionamentos. Tem certeza? Isso? Aí fechou os olhos, Deus mostra um campo de trigo e um corredor com várias portas. E Deus dizendo, há portas dentro de portas nesse lugar. Eu abro portas dentro de portas. Ai, meu Deus. E aqui é um lugar de prosperidade. Meu Deus. Pronto, aí quer dizer, você tinha uma palavra de Deus, cura além da pele, um lugar amplo de prosperidade, com portas dentro de portas. E vem se cumprindo até hoje, é lindo Ai, de que ver. é lindo. É lindo de ver, por exemplo, Quando eu chego naquele corredor e tem um psiquiatra aqui, É. meu marido semana passada Na essa pneumologista. semana tava na pneumologista, Foi. tem uma Fono. psicóloga, É. tem uma fono, tem que Foi. cuidar com o seu cabelo, meu cabelinho quando tava caindo, então fui Foi. tão bem tratado. Meu Deus. e gerando em oração cada sala. Porque eu entrei, Meu Deus. entrou Larissa e havia até alguns profissionais comigo, mas na caminhada desistiram. E veio Larissa e Jesus. Porque Eu foi ele lembro disse quando eu fui isso. lá, era só você. Foi. a primeira vez. Agora, uma casa do tamanho do mundo, o paciente chegava na última sala, passando uma passarela de um corredor e disse, ô doutora, tem mais quem aqui com a senhora? Dá licença, porque eu passo esse corredor todo, várias portas, e só tem a senhora que atendeu. Eu digo, tem eu, Jesus e o Espírito Santo, e Deus vai trazer os outros. Meu Deus. Aí a isso. gente, pronto, saía de lá, a sala vazia, gerando. Se eu trago o profissional pleno. Ai, Trago o que profissional lindo. pleno, gerando em oração, sem parar, sem parar, sem parar. Ai, que E ali, nesse dia crucial, voltando, Sim. eu digo, não, como é que eu vou fazer? Aí eu digo, pronto, vou atender até 4 horas. 4 horas eu tinha que liberar aquele montante. E eu digo, Deus vai prover. E na madrugada orando, e Deus disse que ia prover. Deus disse, descanse que eu vou prover. Essa foi a palavra. Aí o entendimento natural da gente é o quê? Eu vou atender, vai ter paciente particular, vai ter procedimento, alguma coisa assim que na nossa racionalidade possa somar um montante, algum, né? Pelo menos uma parte, um terço. Aí veio a penúltima paciente, era uma paciente que era uma cortesia que eu fiz de uma pessoa da igreja. Eita. E a última paciente era um paciente de convênio, e eu digo, pronto. Fiquei assim, não tinha nem nada extra, digamos assim, uma expectativa humana. E ali foi muito lindo, porque essa paciente era uma jovem que veio com a mãe, muito simples essa família, tinha uma acne assim, mais grave, e eu a tratei assim bem, conversei, falei, e no final, quando eu liberei a receita, tudo, elas estavam praticamente na porta, eu despedindo, aí essa mãe virou pra mim e disse assim, mas eu vim aqui pra dizer algo pra você. Aí eu já fiquei atenta, né? Porque assim, eu tava com o radar assim, eu digo, Jesus, me traga o discernimento porque eu tô atenta aqui. Se Aí é teu, eu foi. pego. Aí Passou aqui, eu chegou, opa. aí pronto, ela apontou assim e disse, eu vi tuas lágrimas, mulher. Ai, que lindo. Não te disse que eu viria com você? Você não está sozinha. Eu sou o dono dos tesouros escondidos, do ouro e da prata. Não te preocupes, eu estou aqui contigo. Pronto, isso aí. Aquilo, pra mim, eu já estava cheia de dinheiro no bolso. Que coisa linda. Simples assim, porque é como aquele dia da promessa, da plenitude, da cura além da pele. Eu peguei aquilo ali. Eu digo, amém, Senhor. Eu creio. Senhor, eu não sei de onde vai vir. Eu sei que vai vir. Aí no final, terminei a última paciente, nada entrou. Era quase 4 horas da tarde. Aí entra uma pessoa pelas portas da clínica. Era uma paciente antiga, até da família também. E ela disse, eu vim conhecer a clínica, você não me chamou para inauguração. Até uma médica, eu disse, doutora, eu não inaugurei, porque a gente tinha uma limitação financeira, trouxe os móveis da casa de minha mãe, tipo, a gente fez uma oração, consagrou o ambiente ao Senhor, mas não houve uma inauguração formal, por isso que eu não a chamei. Aí ela disse, eu posso conhecer? Eu disse, pode. Aí ela virou, quando eu mostrei uma coisa ou outra, ela disse, eu queria lhe fazer uma proposta. Eu digo, diga. Ela disse, eu queria fazer os procedimentos do ano inteiro e pagar todos eles hoje. Aí, assim, a galera que já tava orando comigo, as funcionárias, todo mundo olhou assim, como que dissesse assim, diga sim, pelo amor de Deus. Tava uma plateia do outro lado atrás de mim, sim, sim. Aí eu toda constrangida, eu disse assim, doutora, assim, eu não sei bem o que é que a senhora vai fazer ao longo do ano. A gente pode fazer um programa sim, né? A gente faz isso, mas vai que de repente a senhora queira desistir e tudo.
eu não me sinto muito à vontade de fazer isso agora. O povo vai querer dar nela. Aí ela disse, você não entendeu. Foi. E não era uma pessoa assim, não era uma pessoa crente, né? Ela, você não entendeu. Eu não consegui dormir essa madrugada. Meu Deus. E eu sei que foi Deus que me trouxe até aqui. Você querendo ou não querendo. Aí pegou na época, cheque, um cheque e disse, isso aqui foi o que Deus me mandou lhe entregar. Meu Pronto. Deus. Meu Deus. Eu chorava. Ai, Jesus. Era aquilo ali, sabe? Eu não sei, assim, viver um milagre, porque a gente ouvia testemunhos a respeito disso, mas você viver exatamente com essas palavras que eu tô lhe dizendo. Ainda teve mais, porque ela disse, peraí, agora deixa eu ver aqui o que é que falta. Aí disse, e não vai fazer cirurgia? Não, eu digo, vou. Ah, cadê a autoclave? Eu digo, não vou comprar. E o bebedouro aqui? Não, eu vou comprar. Aí no dia seguinte, a gente tava na clínica, era uma sexta, eu acho que era um sábado. Aí vinha, parecia o caminhão do baú de... Meu Deus. Doutora Larissa, eu disse, opa, porque mandaram entregar aqui, mandaram uma autoclave, mandaram um bebedouro, eu digo, oh meu Deus, pronto, eu só fazia chorar, porque o Senhor faz assim, vai além das nossas expectativas, né? É transbordante a porção dele, é além. Então, além daquilo que a gente espera, porque eu esperava uma quantia X, esperava vir paciente para isso, e Deus faz, como que dissesse assim, não dependa de você. Eu sou assim, aquele que te trago do céu como um maná que cai do alto. E pronto, simplesmente receba e me obedeça. É isso. Né? Então, assim, a benção, eu tenho vivido essas promessas, esses milagres de Deus a cada estação. Deixa eu lhe dizer o que Deus te usou. Sim. A gente fez um evento. E a comunidade muito pequena, sempre aquela coisa muito sofrida para conseguir fazer. E aí, chegando no final, tava aquele derramar o céu, derramar do Espírito. Meu Deus, é uma coisa tão linda. Alguém chama e diz, Edi, tem que fazer a oferta. Tem que fazer a oferta, porque não cobriu, não pagou, não cobriu tudo. Tem que fazer. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou quebrar isso? Como é que eu vou quebrar? Não estou dizendo que dinheiro é menos, porque a Bíblia fala muito de dinheiro, de recursos que Deus usa para o avanço do reino dele. Sim. Entende? Não é carnal, o dinheiro não é carnal. Amá-lo mais do que a Deus, sim, né? Sim. A raiz de todos os males, esse amor, riquezas, mas não era sobre isso, era sobre fazer uma oferta para a gente poder cobrir os custos do evento. E eu disse, não, deixa eu orar. Aí eu baixei a cabeça, eu digo, Senhor, tá aqui todo mundo no Espírito, tá te sentindo, aí eu vou parar para falar de oferta. Senhor, eu só quero aqui o Senhor, a gente e o Senhor, terminar assim, a gente e o Senhor. E fiquei aquela coisa, o rapaz lá responsável, a pastora não cobriu. Aí eu fui a Paulo, e agora? Paulo não cobriu, e a gente não vai fazer oferta, mas amor, olha isso. Aí ele disse, amor, deixa Deus fazer. Deus é o provedor. Eu disse, amém. Aí, vai ter não. E o povo lá, encerramos, oramos, tá? Terminou, pastora, disse, meu amor, eu creio que Deus vai prover. A gente tá no centro da vontade dele, fazendo o que ele mandou, vai prover. No outro dia, chega, amiga, eu quero semear nesse solo, não sei o que, fiz uma transferência. Se a gente fizesse 5 ofertórios, não dava a transferência que você fez lá. Quando eu peguei aquilo, meu Deus, eu chorava. É muito mais do que um dinheiro ofertado. É isso que está dizendo. É você ver a mão de Deus movendo e dizendo, olha aqui, para você saber que sou eu mais importante que qualquer outra coisa. Ai, lá como foi lindo, aquilo alimentou nossa fé. Fiz uma reunião com todo mundo, aquelas que a gente faz depois do evento. Deixa eu contar a vocês, todo mundo, ai, que coisa linda, eu digo, tá vendo? Então esse é o nosso Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Amiga, nosso tempo deu. A gente vai ter podcast. Tu vai arranjar um tempinho pra mim. Com certeza. Tu não arranja? Arranja. Porque tem muita coisa ainda. Arranja não é uma prioridade. Tá certo? Não Prometido, viu? Gente, está prometido, viu? Podcast 2 com a doutora Larissa, essa mulher de fé, uma guerreira de oração, que vive uma vida de milagres. Amém. Lá, só pra fechar, a plenitude você conseguiu terminar. Hoje você tem ali tantos médicos atendendo, como eu já dei aqui o spoiler. E a gente vai falar depois de planos que Deus tem dado, né? Que ainda faltam se cumprir. Sim. Amém. Mas tem sido um lugar de plenitude verdadeiramente. Sim. Meu Deus. E cada palavra tem se cumprido. Eu acho lindo. Eu até me emocionei recente, porque uma das fonos que alugou
uma sala no início da clínica. Ela começou alugando uma salinha, depois alugou uma segunda e colocou uma pessoa para trabalhar para ela, alugou uma terceira, aí fez uma proposta, Larissa, eu queria entrar com sociedade com você, como assim? Eu digo, não, Deus disse que não ia entrar sócio, é só eu e Jesus. Aí, hoje ela tem, eu acho que 5 unidades em João Pessoa e abriu uma em Campina Grande. Assim, eu não estou dizendo que é Larissa, mas eu estou dizendo assim que é uma palavra de Deus empenhada em um solo. É isso. Entende? Aí, eu, inclusive, entreguei para ela uma águia. Quando ela saiu, Deus me trouxe ao coração isso. Entendeu? Eu disse, você vai voar longe. Aí, uma das psicólogas que estão lá começou num turno, agora está numa sala inteira, não tem mais vaga. Entende? Então, assim, o que a gente começa a perceber, eu comecei numa sala lá, agora já temos 3, já temos uma área de capilar, o campo, eu vejo assim, essa palavra se cumprir. Aquilo ali, porta dentro de porta, o que é porta dentro de porta? Várias situações, de Niege, a esteticista, começou na esteticista, agora é uma tricologista, que já entrou lá dentro também, né, de uma enfermeira que entrou lá, que ao mesmo tempo é também esteticista, então, que dá os plantões dela, mas também tem área, então, eu vejo literalmente se cumprir aquilo, e o paciente chegar, hoje mesmo, o paciente chegar e dizer, doutora, o que é isso aqui? O que é que a gente sente aqui de diferente? Como assim isso aqui é? Então, isso é plenitude. Né? As revelações que Deus já trouxe lá, como que na frente da clínica tivesse uma fonte de águas vivas que o paciente passava e era lavado. O leão da tribo de Judá ali no estacionamento lá atrás, que era um leão que estava ali guardando a gente. Assim, aquele lugar é de Deus. Eu costumo orar e dizer, Senhor, tem aqui um lugar na terra para você chamar de seu. Ai, que lindo. Tem, conte comigo, conte com a gente, conte conosco. Tem uma sala de oração, um altar que a gente ergue ao Senhor. Temos reuniões de oração nesse entendimento de que cura é isso. É emocional, espiritual e física. Recentemente você com ação com crianças, agora com crianças. Meu Deus. Mulheres, então eventos para mulheres. Ai, lá. É um lugar que assim, que eu não limito ao nome de clínica, porque na verdade é um conceito que veio do céu para Larissa gerir, ou seja, eu sou apenas mordomo daquilo que é de Deus. Isso. E eu quero hoje o que eu mais tento preservar é essa essência daquilo que Deus me deu. Para não sair com o meu emocional, meu racional, né? Eu sei que é uma empresa também, né? Sei que temos... Tem contas, né? Que precisam aí ser cobertas. Mas assim, eu também sei que tem muitas promessas de Deus na plenitude que vão se tornar plenas, assim, que vão ser via existência e a gente vai contemplar ainda com os nossos olhos. Eu estava aqui, eu digitei aqui num determinado momento o tema desse podcast. Eu tenho muita dificuldade de dar nomes aos podcasts, a pregações, é a parte que eu tenho dificuldade. E eu tinha colocado um tema aqui, mas daqui a pouco eu botei Vivendo o Cumprimento das Promessas. E aí você estava agora falando, eu dizendo, Senhor, é promessas mesmo? Eu vou puxar aqui da última palavra com promessas, aí você vai e fala agora a plenitude. As promessas de Deus serão todas vividas. Amém. Eu queria fazer um bate e volta rapidinho antes da gente terminar. Sim. E aí você deixar uma palavra depois desse bate e volta para todos que estão nos assistindo sobre promessas. Amém. Do que Deus tem liberado sobre você. Mas vamos lá. Larissa, seu maior presente? Deus. Sua maior conquista? Plenitude. Algo que você faz que te dá paz? Orar. Eu pensei nisso, acabou de vir orar. Meu Deus, eu digo, a gente pensa numa praia, pensa em tantas coisas, eu não tenho como fugir. Algo que te enche de alegria. A presença de Deus. Algo que te entristece. Bom, me entristece. Eu entendo que assim, quando eu olho pra mim e eu vejo, assim, eu me vejo em determinadas situações que eu tô afastada desse relacionamento com Deus, que às vezes acontece. Então, é uma tristeza comigo mesma, digamos, é genuíno isso. Não é uma decepção com o outro, é uma decepção com Larissa, quando o ativismo me rouba da presença de Deus. Me entristece muito. Tá. Uma boa lembrança. Meus filhos. Uma bagagem pesada que ainda tem que ser deixada para trás. Ai. Eita! Vamos deixar isso pro próximo podcast? Eu acho melhor. Um grande desafio ainda. Um grande desafio ainda. Bom, um grande desafio para mim é viver toda a plenitude do que Deus já me entregou. Que
que eu sei que existe, mas que eu não esmoreça no caminho, que eu não pegue atalhos, Amém. né? O spoiler que vai vir de outras promessas. Então, eu todos os dias eu me desafio a isso, a voltar para o caminho. Eventualmente, se eu tiver tentada a sair, a retroceder, a enfraquecer, a esfriar, volta, Larissa, volta, Larissa. Uma resposta de oração. São muitas mulheres. Aqui tem que ser um podcast só para isso. Pula, pula. Isso aqui tem... Algum medo? Medo. Medo. Deixa eu ver, medo. Eu não lembro. Não? Glória a Deus. Assim, a gente tem medos na vida, né? Talvez. Pontualmente, né? Talvez. É porque assim, eu acho que fica assim redundante a minha resposta, mas, sinceramente, o meu medo é de não viver as promessas de Deus, assim, o que Deus me entregou, porque hoje o meu foco de vida, o meu alvo é isso, é de Senhor, é viver esse propósito de maneira plena, é isso. Então o medo é de não vivê-lo, sabe? Não quero mais ou menos, eu quero viver na intensidade que Deus me disse que teria para eu viver. É isso. O versículo da sua vida. Aí foi o primeiro versículo que Deus me deu, que foi Isaías 40, 28 a 31. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Amém. Caminharão e não se fatigarão. Amém. No início do meu processo, Deus me deu esse versículo e eu sabia que o processo não seria tão curto. Né? Mas ele disse, simplesmente espere. Isso. E aquele pássaro ferido numa gaiola, Deus chegou, abriu a gaiola, trocou as asas e me deu novas asas para voar. Aleluia. E hoje não é mais um pássaro, é uma águia. Amém. Então, minha amiga águia, fale para as águias que nos assistem, homens e mulheres, dê uma palavra do que está no coração do Senhor através da sua vida. Aleluia. Eu quero encorajar você a viver a plenitude do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque durante tanto tempo a gente passa vivendo as nossas histórias, né? Vivendo a história que nós escrevemos para nós, sem reconhecer que há uma história, o plano A de Deus, escrito para que a gente venha viver. Então o salmista no Salmo 139 diz isso, que no ventre fomos formados e que ali, antes mesmo de que a gente viesse à luz, havia uma história escrita a nosso respeito, ao meu e ao seu respeito. Então eu acho que diante de toda essa história e do meu desafio de vida, eu quero também te desafiar a não abrir mão, a não abrir concessões, a não esmorecer, a viver por fé e não por vista. E essa palavra eu quero deixar, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então, até a eternidade, viveremos de fé em fé, de glória em glória, até conquistar a maior das promessas, que é a vida eterna. Eu te encorajo a viver isso, a plenitude do propósito, até que. Amém! Meu Deus! Ai, tô toda arrepiada, desarrepia. Que coisa linda! E aí, minha gente, tá aí arrepiado também? Olha, tem umas horas aqui, ó, que Por quê? Porque quem vive na presença do Senhor, quem tem relacionamento com Deus, ainda que desça lá do cume do monte, onde estava sob a glória, vem resplandecendo essa glória. Traz em si da glória que carrega. E estar com você lá é sobre isso. É sobre sentir o peso da glória que está em você e que ela se revela e se manifesta a partir da sua vida para nós. Aleluia. Meu Deus, foi um podcast muito poderoso, cheio da glória de Deus. E eu quero que você, aí onde você está, seja realmente inspirado e encorajado, sabe? Esqueça os seus planos, porque ele diz, eu é que sei. Aleluia. Eu é que sei que planos que têm ao seu respeito. Não são para te causar dano. Não. São para te fazer prosperar, te dar esperança e um futuro. Então, se alinhe com os planos do Senhor, aquilo que precisa ser tratado, curado, Ele é poderoso para fazer, fez na vida de Larissa, e aquela mulher, né, como ela falou aqui, com as asinhas cortadas e feridas, hoje é essa empreendedora do reino, realizando o propósito, tem muito mais ainda que vai realizar, quem sabe não vai estar aí, que Deus já me mostrou, ela com câmeras, Deus já me mostrou, então vai acontecer no tempo certo, e quem sabe aqui não é a semeadura. Amém. Oh, glória! Mas
para vocês. Eu espero que vocês tenham sido muito encorajados. Se disponham a crer e viver por fé. O mais, confie nele, ele fará. Amém? Beijo grande. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, compartilhe com quem precisa ser edificado, encorajado e até o próximo podcast Como Águias.